Salazar, sobre essa saída. Olha, Michele, a gente chegou à conclusão, apurando as informações dos bastidores, que o Corinthians demitiu o Dorival Júnior sem convicção, por isso da demora, por isso da reunião de ontem, tão demorada dentro do vestiário, até que essa decisão fosse tomada. Então, foi uma decisão tomada sem convicção, mas pela diretoria não passar uma impressão de omissão diante de 9 jogos seguidos sem vitória, aquela impressão de que precisava fazer alguma coisa, e então decidiram demitir o técnico Dorival Júnior, que falou sobre essa demissão. Eu tenho mais informações sobre isso, mas primeiro vamos ouvir um dos trechos do que relatou Dorival Júnior depois dessa demissão. Vamos lá. Vivemos o pior momento da história do clube. E mesmo assim, com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais. E todo mundo sabe, Michele, que o Dorival Júnior falou várias vezes em entrevistas coletivas sobre reforços. Os reforços que foram prometidos para ele nunca foram entregues a ele. Quando chegaram esses reforços, não eram os reforços que ele gostaria. Enfim, ele falou também um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma olhada. Fui sim insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais. Até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas 7. Então, eu brigava pela melhor condição do clube, em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano. E agora eu vou adicionar aqui uma informação de bastidor. Há um entendimento do Dorival Júnior e da comissão técnica de que ele começou a cair quando deu aquela entrevista, se manifestou contra a venda do André. No entendimento da comissão técnica demitida, ali o caldo começou a entornar, Michele. Eu acredito sim, porque a posição dele caiu como uma bomba dentro do Corinthians, que precisava do dinheiro. E o Paulo Sérgio estava lá ontem pelo Mesa Redonda, inclusive, o programa maravilhoso, parabéns para todo mundo aí pelo sucesso do Mesa Redonda de ontem. Agora é o seguinte, o Paulo Sérgio estava me falando que é um tiro no pé, isso, e que a torcida não vaiou o Dorival Júnior. Vaiou os jogadores que não acertam um passe. Então que a vaia não foi dirigida ao Dorival Júnior. E sobre o Dorival, né? O Dorival, além de ter conquistado uma Copa do Brasil histórica para o Corinthians venceu a Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, eliminando Vasco da Gama, né? Na grande final, enfim, eliminando gigantes. O Cruzeiro, o Corinthians não era o favorito. Aí ele ganha a Recopa do todo-poderoso Flamengo. Isso vai muito na conta do Dorival. E essa história do André, né? Fosse eu, torcedor, carteirinha do Corinthians, aplaudiria o Dorival Júnior, porque o que a diretoria do Corinthians, na minha opinião, faria com esse negócio de vender o André ao Milan, parcelando em 3 anos, era doar uma joia rara do Corinthians. O Corinthians vai faturar muito ainda com o André, graças a Dorival Júnior. E só uma última, Alex. Todo mundo conhece o Corinthians. Eu digo que no Corinthians um espirro se transforma em pneumonia em segundos. Tá. O temperamento do Diniz, né, no Corinthians vai ser encarado diferentemente do que foi no Vasco, no Fluminense, por onde ele passou. Um destempero do Diniz que estão aí nas redes sociais, qualquer destempero que a gente vê do Diniz está aí na rede social. É o jeito dele trabalhar. Isso no Corinthians vai gerar uma fumaça, Alex. Ou ele cai nas graças da torcida rapidamente e com isso ganha respaldo para poder ter esse mesmo comportamento que ele tem e sempre teve nos outros times, ou ele vai ter dificuldade, porque ele pode bater de frente com jogadores que talvez não admitam esse tipo de reação dele. Pois é isso. Imagina ele gritando com o Memphis desse jeito, né? Hey man! Hey man! Tem uma informação exclusiva, 6h11 no Gazeta Esportiva. Temos uma informação exclusiva de bastidor aqui no Gazeta Esportiva. Paulo Sérgio está trazendo para nós. A informação é a seguinte: jogadores estavam sendo muito cobrados pelo Dorival Júnior. Jogadores muito descontentes com Dorival Júnior. Jogadores
tiraram o pé, cai Dorival Júnior. Como é que vai ser agora a cobrança do Fernando Diniz em cima desses jogadores? Estão preparados para o tipo de cobrança? Porque os jogadores estavam muito chateados com as falas do Dorival Júnior também. E tiraram o pé. Tiraram o pé. Claro que você não pode cravar, Alex. Paulo Sérgio estava lá ontem. É exclusivo nosso aqui. Estava lá dentro ontem. A gente não começou ontem no futebol, mas e ontem foi perguntado no mesa ao Miller, ao Paulo Sérgio. Jogador derruba técnico, sim. A gente não pode cravar que isso aconteceu, mas isso está escancarado e a própria torcida do Corinthians entende que foi isso que aconteceu com o Dorival. Então o que vai acontecer? Contra o Platense, vai ter que trocar o calção dos jogadores, hein? Que não vai servir para o segundo jogo. Vão ralar o bumbum no chão, Alex. É Tite. E o Tite? E o Tite? O que acontece? Então agora a gente vai chamar o Thiago Salazar para explicar. Salazar, por que o Corinthians ou não contratou, ou o Corinthians não quis o Tite, ou o Tite não quis o Corinthians? O que aconteceu aí? Por causa de Matheus Bach, filho e auxiliar dele, do Tite. Essa é a informação exclusiva aqui da TV Gazeta. Você sabe que as informações correm, né, Michele? O Tite foi dispensado do Cruzeiro e a diretoria aqui do Corinthians entrou em contato com pessoas do Cruzeiro para tentar entender como é que estava a situação por lá, o que deu de errado, muitas coisas que se falam e o Corinthians buscou algumas confirmações. É verdade isso daqui, como é que estava funcionando? O nome do Tite, ele entrou numa lista de técnicos cotados para substituir o Dorival Júnior, mas logo na manhã dessa segunda-feira, ele foi completamente descartado. Isso porque o Corinthians chegou a um consenso de que só traria o Tite se ele viesse sem o filho, sem o Matheus Bach. O Tite não topou. O Tite deixou muito claro que sem o Matheus Bach não assumiria nem o Corinthians nem nenhum outro clube. O Corinthians então descartou imediatamente o Tite da lista e passou a trabalhar com outros nomes e daí ganhou força, por exemplo, o nome do Fernando Diniz. Tudo porque o Matheus Bach aparentemente é quem tem tomado à frente dos treinamentos, de algumas reuniões e tem tido alguns problemas no relacionamento com os jogadores e também com o próprio pai, o próprio técnico Tite. O Corinthians não quis saber disso por aqui e como o Tite não abriu mão, o Corinthians então abriu mão do Tite, Michele. Bom, então você vê, o Matheus Bach, o filho do Tite, foi ali o motivo do desacordo entre Corinthians e Tite. Eu só fico com uma dúvida, Garfa, desculpa, mas só para, assim, se o Corinthians tem essa informação, o Salazar tem essa informação do Corinthians, então o Corinthians mandou embora o Dorival ontem no vestiário, ainda ontem tentou o Tite, mas aí ficou sabendo que o Matheus Bach teria que vir junto, aí descartou o Tite. Da comissão, e aí depois né? Foi atrás do Fernando. Tudo nessa madrugada, então. Foi uma madrugada intensa do Corinthians, tentando o Tite primeiro e depois o Fernando Diniz. É isso? Ninguém dorme? E o Fernando Diniz, então, não foi o plano A com a demissão do Dorival Júnior. Logo que terminou a partida, a gente começou a trabalhar alguns nomes, né? E aquilo que a gente viu foi que o Vojvoda foi descartado e aí tinham restado 3 nomes. O do Tite, o do Diniz e o do Silvinho. Foram nomes que surgiram. E o Emiliano que parece o Emiliano que se ofereceu, né? Pediu até porque é natural. Mudar o currículo, enfim. E aí, de imediato, acho que ainda ontem à noite, o nome do Diniz acabou ganhando uma força muito grande e veio a confirmação. Enfim, eu estou entendendo, estou muito curioso para ver o que vai ser o Corinthians com o Fernando Diniz. Eu não tenho nada contra o Diniz, ele tem a proposta de jogo dele, só entendo que ele chega no momento, e não chegaria em outro momento, mas quando tem a troca de técnico a coisa não está boa. Mas não é que a coisa não está boa, a coisa está muito ruim no Corinthians. Porque até então, com o Dorival, era a coisa ruim fora das 4 linhas, dentro de campo estava funcionando. Agora, eu estou vendo que está bagunçado fora e dentro de campo. Vamos ver se o Diniz vai conseguir dar ordem com o seu tic-tac ali. Tchoca, Bidu, Mateuzinho, vai, volta, Hugo, e aí vai, aí Memphis, gol. Vamos ver. Fiel torcida, o Salazar trouxe aí detalhes, né, da saída do Dorival. Não era, a diretoria do Corinthians ficou indecisa, né, demitiu o Dorival na base da pressão, né, isso aí vocês acabaram de ver, né, então assim, sem convicção nenhuma de demitir o Dorival e agora contratam o Fernando Diniz. É por isso que eu falo, não é só o Corinthians, sabe? Quem dirige o clube não tem o time certo. Tem que deixar a torcida de lado, torcida organizada de lado, torcedor de internet de lado.
tem que ter alguém que entenda realmente de futebol e ver o que está acontecendo. Quando o Fabinho Soldado estava no Corinthians, o Fabinho Soldado conseguia blindar muito bem a diretoria. O Marcelo Paes está chegando agora. Será que ele tem o mesmo perfil do que o Fabinho Soldado? Isso tudo, né? Isso tudo influencia. Então, assim, lamentável, né? É lamentável como tudo isso. Lamentável. E torcer para que o Diniz chegue no Corinthians e faça esse time jogar bola. Porque, assim, já chega pressionado. Muitos torcedores não queriam nem ver, né, o Diniz à frente do Corinthians, né? E ele chegou. Agora que ele chegou, temos que apoiar. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.